Máscaras africanas, o que são e o que representam. Olá, seja muito bem-vindo a uma África desconhecida e juntos vamos viajar neste mundo fascinante das máscaras africanas. Afinal, o que são as máscaras africanas e o que elas representam dentro das comunidades africanas? A cultura dos diversos povos africanos é riquíssima em elementos simbólicos. A máscara africana é uma das manifestações que tem esse caráter. Em grande parte das sociedades africanas, as máscaras são utilizadas como ferramentas de conexão com o universo espiritual. É através delas que os povos criam um elo com arquétipos, forças sobrenaturais e ancestralidade. As máscaras africanas, como adereços simbólicos, tradicionalmente são usadas em rituais e cerimônias. As máscaras são muito diversificadas, sendo que cada uma delas tem um significado e propósito específico. As máscaras africanas são uma parte muito importante das antigas tradições de África e ainda hoje são fabricadas e usadas. Os povos africanos acreditam que estas máscaras podem proporcionar uma porta de entrada vital para o mundo espiritual quando usadas durante rituais e cerimônias, pelo que têm um significado sagrado e especial. As máscaras africanas são projetadas para serem usadas por poucos selecionados. As máscaras são reservadas para membros específicos da comunidade. Apenas alguns líderes selecionados recebem a honra de usar as máscaras. Quase são sempre homens e muitas vezes anciãos da comunidade que conquistaram sabedoria e respeito ao longo dos anos. Quando usam a máscara, as comunidades acreditam que se tornam o espírito que desejam invocar. As máscaras africanas assumem formas diferentes. As máscaras africanas assumem uma ampla variedade de formas, estilos e significados, refletindo a diversidade das culturas do continente africano. Cada região e grupo pode ter seus próprios estilos distintos de máscaras, com características únicas que refletem sua história, crenças e tradições. Algumas máscaras podem representar animais, espíritos da natureza, deidades, ancestrais ou figuras mitológicas. Máscara de figura feminina do povo Chokwe. O povo Chokwe, originário da região de Angola, é responsável pela criação das fascinantes máscaras de Rongo e Po. Essas peças representam figuras femininas, trazendo consigo o conceito da fertilidade. Carregam ainda desenhos na face, representando as escarificações e tatuagens tradicionais do povo. Os elementos que aparecem nas maçãs do rosto fazem referência a lágrimas. O curioso destas máscaras é que, nas cerimônias onde são exibidas, apenas os homens podem vestir as máscaras. Eles vestem também um traje feito com elementos naturais, como fibras, além de seios feitos em madeira. Estas máscaras representam o poder feminino e trazem consigo um significado muito profundo dentro daquilo que é o conceito da espiritualidade na cultura do povo Chokwe. Máscaras em madeira do povo Fang. As máscaras Fang, originárias do Gabão e Camarões, têm características minimalistas, apresentando olhos pequenos e bocas muitas vezes inexistentes. As sobrancelhas são ligadas e o nariz é longo. Conhecidas também como máscaras em gel, essas peças eram utilizadas em cerimônias de iniciação e outros rituais, podendo ser colocadas apenas por membros escolhidos dentro da comunidade. Máscara de elefante do povo Bamileke.
Essa curiosa máscara é tradicionalmente do povo Bamilique, uma das diversas etnias presentes na região dos Camarões, isto na África Central. O adorno, ricamente bordado em miçangas, só pode ser vestido por pessoas específicas, geralmente pertencentes à realeza e outros escolhidos. Isso porque a peça simboliza o poder representado pela figura do elefante. Outros animais, como por exemplo o leopardo, o búfalo, também são símbolos de poder para o povo Bemilique. Máscara do povo Boa. O povo Boa é um subgrupo dos povos Bobo. Eles vivem na região de Burkina Faso e possuem em suas manifestações culturais a tradição das máscaras em formato de placa. As máscaras simbolizam instrumentos de conexão entre o universo selvagem e o universo social. Elas interagem equilibrando as forças e trazendo entendimento e paz. Nesse tipo de adereço, observamos o uso de padrões geométricos, onde pode-se afirmar que relaciona-se a água e a terra. Na parte de cima, há um elemento que pode ser lido como significado de um pássaro presente na região, chamado de galoa grande, importante para diversos povos africanos. Já a parte de baixo remete à coruja, animal de clarividência. Essa máscara pode ser usada tanto em celebrações de iniciações, bem como em eventos fúnebres e até mesmo em negociações comerciais. Máscara de duas faces do povo Ekoi. O povo Ekoi, presente na Nigéria e nos Camarões, produz um tipo de máscara muito peculiar. São figuras que exibem dois rostos opostos e simétricos, grandes chifres e uma aparência tenaz, significando potência e rigidez. Além disso, elas trazem símbolos na face e escarificações presentes nos próprios corpos dos indivíduos. A principal característica dessas peças é a presença de duas faces. Essa particularidade representa as forças opostas presentes no universo, como por exemplo o masculino e o feminino, o domínio terreno e o domínio espiritual, ou seja, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e dentre outras concepções de dualidade que são compostas dentro dessas máscaras. As máscaras africanas têm uma profunda ligação com o mundo espiritual. Em muitas culturas africanas, elas são frequentemente usadas em rituais religiosos e cerimoniais para se conectar com os ancestrais, invocar espíritos protetores ou até mesmo para representar figuras divinas. Acredita-se que as máscaras possam servir como veículos para os espíritos se manifestarem e comunicarem com o mundo físico. Essa conexão espiritual é central para o papel e significado das máscaras africanas. Embora no mundo ocidental olhem para as máscaras africanas como obras de arte a serem admiradas na parede, é importante lembrar que nas comunidades que as fabricam, estas máscaras são principais objetos especialmente feitos para serem usados em situações específicas e são meios de conexão espiritual. Os africanos acreditam que usar máscaras e utilizá-las durante performances ritualizadas, como casamentos, funerais e iniciações de sociedades secretas, pode ligá-los a espíritos fora do mundo real. Durante essas apresentações, o usuário da máscara entra em um estado de transe que os povos acreditam que lhe permitirá se comunicar com os ancestrais ou até mesmo de controlar as forças do bem e do mal. As máscaras africanas são uma tradição viva. As máscaras africanas são definitivamente uma tradição viva. Elas
continuam a desempenhar um papel significativo nas culturas africanas contemporâneas, sendo utilizadas em rituais, festivais, cerimônias e até mesmo como forma de expressões artísticas modernas. Além disso, muitas comunidades africanas valorizam e preservam suas tradições culturais, incluindo a criação e o uso de máscaras como parte de sua identidade cultural e herança histórica. As máscaras africanas transcendem a mera estética e carregam consigo uma profunda conexão com a espiritualidade, a cultura, a história e todos os aspectos interligados do continente africano. Mais África, mais amor e menos ódio.